Estão preparados para mais uma aula que tia preparou super legal hoje, hein? Vocês vão amar. Para iniciarmos nossa aula de hoje, vamos começar com nossa oração, tá? Então aí onde você está, fecha o seu olhinho para orar junto com a tia, tá bom? Vamos lá! Papai do céu, obrigado por esse dia, te agradeço por minha vida, me dá saúde, sabedoria, obediência, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amores, vamos cantar uma musiquinha agora para iniciarmos nossa aula? Vamos cantar a musiquinha de Pedro, Tiago e João no barquinho, tá bom? Vamos lá! Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Jogaram a rede, veio cheia de peixinhos. Jogaram a rede, veio cheia de peixinhos. Jogaram a rede, veio cheia de peixinhos no mar da Galileia. Vocês vão ver que essa musiquinha que tia contou tem tudo a ver com nossa historinha de hoje. É exatamente sobre isso. É exatamente sobre a pesca milagrosa que tia vai contar hoje para vocês. Sobre a história dos discípulos no barquinho dessa pesca milagrosa que Jesus fez, hein? Olha o cartaz que tia preparou para vocês, da pesca milagrosa, tá bom? Então presta atenção que tia vai contar a historinha, tá? A pesca milagrosa. Certo dia, os discípulos saíram para pescar. Os discípulos saíram para pescar, pois eles eram pescadores. Então saíram para pescar. Foram navegando no lago, procurando a pesca. Saíram, passaram. O tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E os discípulos lá no lago. E começaram a pescar. Jogaram a rede para pescar. Pois para pescar precisa de rede, né? Então os discípulos, jogaram a rede. Nada de peixinhos. Jogaram a rede novamente. Nada de peixinhos. Jogaram do outro lado. Nada de peixinhos. Jogaram do outro lado. Nada de peixinhos. E o tempo foi passando, e os discípulos não pescaram nada. Não conseguiram pescar nenhum peixinho. A rede voltava vazia. E os discípulos começaram a ficar tristes, pois não pescaram nada e o dia já estava amanhecendo e eles não tinham pescado nada a noite toda. Então eles resolveram voltar. Quando eles estavam voltando, avistaram de longe uma multidão e ali se encontrava Jesus. Jesus estava pregando para uma multidão. Tinha uma quantidade de pessoas reunidas na beira do lago, onde eles estavam chegando da sua pesca, que não tinha pescado nada. Então a multidão estava muito grande, era Jesus que estava ali pregando. E os discípulos foram chegando com o barco. E Jesus falou: Pedro, se aproxima mais. Então Pedro se aproximou da areia. Então Jesus entrou no barco. Veio Jesus e entrou no barco. E ficou lá do barco pregando para aquela multidão, pois a multidão estava muito grande. Então Jesus chamou os discípulos e ficou dali do barco, junto com os discípulos pregando para aquela multidão que estava grande. Depois, Jesus pediu para os discípulos se afastarem um pouco. Pode ir mais para frente, Pedro. Vamos mais lá para frente, para o lago. Vamos navegando? Então os discípulos foram navegando com Jesus mais para frente um pouquinho. E Jesus disse, sabe o quê? Pedro, joga a rede agora. Jesus pediu para Pedro jogar a rede. Ele disse, Jesus, eu passei a noite toda jogando a rede, mas não veio nenhum peixe. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou jogar sim. Então Pedro jogou a rede como Jesus havia mandado.
jogou a rede e adivinha, a rede veio cheia de peixinhos. Os discípulos obedeceram o que Jesus tinha mandado e olha só o que aconteceu. A rede veio cheia de peixinhos. Essa história foi muito legal, não foi? Fala muito de obedecer, né? De obedecer sem questionar. Os discípulos obedeceram Jesus e não questionaram. Haviam passado a noite toda jogando a rede e nada de peixinhos. Mas como Jesus havia pedido, eles jogaram a rede e, olha só, cheia de peixinhos. Essa história é muito legal, né, meus amores? Então, para confirmar que você entendeu e que você aprendeu sobre essa história da pesca milagrosa, eu quero ver agora você responder a sua atividade de religião, tá bom? Que está na folha. A primeira questão está dizendo assim, olha que legal que a tia preparou. Uma caça-palavras, um caça-palavras que a tia preparou para vocês. Encontre no quadro abaixo as palavras em destaque e pinte cada uma delas. As palavras são Jesus, lançai, rede, barco, quantidade, peixes, Pedro, discípulo, Senhor. Essas são as palavras que você vai procurar no caça-palavras com a ajuda do responsável, tá bom? Na segunda questão está dizendo assim, você consegue dizer quantos peixinhos há na rede? Tem uma redinha cheia de peixinhos e você vai contar todos os peixinhos e colocar ao lado, tá bom? E na terceira questão, você vai fazer um lindo colorido do desenho da pesca milagrosa que tia preparou para vocês, tá bom, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado dessa historinha que tia preparou para vocês. E até a próxima aula. Beijos!